Ele é um dos fundadores de um dos 5 núcleos de cinema de animação que funcionam ininterruptamente no mundo há mais de 30 anos. O Conexão Regional de hoje recebe Maurício Squarese. Maurício, muitíssimo obrigado, é uma honra recebê-lo aqui no Conexão Regional. Eu gostaria que você falasse um pouquinho lá do comecinho do Núcleo de Animação de Campinas. Como que aconteceu, quando surgiu, qual que é a história? Tá legal. Em primeiro lugar, eu é que agradeço essa oportunidade de a gente estar expondo um pouquinho do que é o Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, né? Então, começou em 1975. A Leia Zigiati, diretora do Conservatório Carlos Gomes, que é uma pessoa que a vida toda sempre inovou, né, na música, mas em vários setores da arte, né? Ela quis implantar no Conservatório Carlos Gomes, naquela época, em 75, um curso de cinema para crianças. Parece que já tinha uma demanda das crianças de querer um curso de cinema para criança, né? Então ela chamou o Wilson Lazzaretti, que a gente chama de UAL, para desenvolver um curso de cinema para criança, né? Então a gente está falando de 1975, o acesso à informação era complicado, então o UAL começou a procurar livros tal, e ele se interessou por animação. Então ele começou com as crianças fazendo projetor de caixa de sapato, lanterna mágica, aquelas coisas, e foi desenvolvendo ali com aquelas crianças essa experiência de criar um curso de animação com as crianças, né? E a coisa foi pegando assim, eles passaram a fazer, fizeram algumas experiências, a Leia investiu, né? Comprou material, uma câmera Super 8 na época, né? Filmaram com acetato, que era uma coisa que até há pouco tempo era uma coisa ainda caríssima para se usar na animação, e a coisa pegou, assim, teve o interesse, ficou, né? Então, depois de algum tempo, o UAL saiu do Conservatório Carlos Gomes, ficou em busca de um outro espaço, né? E coincidiu de ter um acolhimento na sala 58 do Teatro Castro Mendes, aí ficou ali até 1989, e o que começou a acontecer com esse trabalho acontecendo, foi que artistas da cidade que faziam cerâmica, poesia, desenho, artes gráficas, né, quiseram também experimentar animação. Isso foi João Protetti, Heloísa Alvim e vários artistas assim. Foram ali, só que eles foram ali, fizeram alguma experiência em animação, alguns filmes, né, e depois voltaram para se dedicar à sua arte. O João Protetti continua fazendo artes plásticas, escrevendo livros, né? Heloísa Alvim foi para a França desenvolver sua cerâmica, retornou agora, né? E eu fui numa dessa também. Isso é 1979, né? E a gente... Só que eu já estava interessado em animação até antes. Você fazia o que até então? Eu era desenhista e vivia para sobreviver como um desenhista podia viver na época. Trabalhava em editoras, agências de publicidade, jornais, né? Gráficas, coisas assim. Mas eu já estava interessado em animação. E fui para lá também e fiz como esses artistas. Porque era aquele curso que as pessoas faziam ali, era uma coisa muito legal. A gente fazia um filme, né? Então você pegava e começava a esquecer, criava o roteiro, fazia um filme totalmente assim, errava, aprendia, acertava, né? E era em grupo também, assim, fazia um filme individual. Mas você estava num grupo de pessoas que estavam fazendo a mesma coisa, era uma coisa muito estimulante. Um acabava assim. Ajudando o outro. Né? Um acabava ajudando o outro, dando sugestões no filme do outro, coisa assim, né? Só que ao contrário dos outros artistas que fizeram as suas experiências, ficaram satisfeitos com a animação e voltaram a fazer a sua arte, eu quis continuar na animação. E aí acabou ficando eu e o UAL. A gente tinha que encontrar uma forma, porque a gente tinha trabalhos paralelos para sobreviver, né? Então a gente passou a buscar uma forma de fazer o núcleo se sustentar para a gente poder ficar fazendo só animação, né? E aí a primeira coisa que a gente desenvolveu na época foi de levar os filmes para escolas, né? Primeiro aqui na região de Campinas, depois a gente foi para Isso já fora. Mais ou menos década de 80? Já 80, 84, 86, né? Então, olha, para quem é mais jovem e já nasceu com a coisa digital dentro de casa, aquele tempo não era nada disso, não tinha. Você tinha que filmar em película ou Super 8, ou 16mm, ou 35mm. Aí você tinha que filmar, levar para revelar, alugar uma câmera.
todo um processo era assim, né? Demorado, caro. Demorado, caro, totalmente difícil, artesanal, não que ainda não seja, continua sendo artesanal, né? Agora também tinha uma vantagem, como essa dificuldade era para todo mundo, então para exibir os filmes também era assim. Então o que a gente fazia era levar esses filmes para as escolas, a gente ia com um projetor de 16mm, o som, e ia para as escolas levar os filmes que a gente tinha e debater o filme. A gente começou a fazer esses filmes também com um foco um pouco mais didático. Por exemplo, a gente fez um filme sobre a Antártica. Então, o continente antártico, né, era que estava acontecendo no Brasil, está fazendo parte lá do consórcio da Antártica, né? E só que a gente analisava toda aquela coisa histórica e fazia um documentário animado, né? Depois fizemos isso, 86 até, bem marcante por isso. Ia passar o cometa Halley, então nós fizemos um filme sobre o cometa Halley, nossa primeira produção em 35mm, né? E então a gente foi pesquisar, então a gente conta como é que o índio via o cometa Halley. A gente pesquisou, foi falar com Etienne, que falava de etnoastronomia, né? E a gente então a gente contava também a história, o que aconteceu em cada outra passagem do cometa Halley, né? O que estava acontecendo em 1910, o que estava acontecendo em 1800 e tanto, né? Então esses filmes eram interessantes para as escolas, né? Nesse período, qual o tempo que se demorava para se conceber, o tempo total, mais ou menos, para se conceber, por exemplo, o filme esse do cometa Halley? Eu acho que a gente demorou uns 6 meses. Para fazer um filme entre pesquisa... Filme, ele tem 10 minutos. No caso desse filme, ele tem entre pesquisa, animação, ainda a gente trabalhou ali a gente trabalhou coletivamente, né? Várias pessoas animaram, cada uma criou a sua sequência e tal, né? Mas foi em torno de uns 6 meses. E depois uma dívida tremenda. Imagino... Aí essa dívida ela foi paga com indo para as escolas, né? Depois a gente ia, e as escolas pagavam, porque não tinha como exibir coisa na escola, porque o vídeo ainda não era acessível. Não era acessível. Então, ou a escola tinha um projetor de 16mm e comprava, que eram aqueles carretéis enormes, né, de filme, né? Não tinha como nem piratear um filme, né? Porque era muito caro, o negativo só estava no laboratório e só com a sua autorização que você ia lá e fazia uma cópia, não tinha, né? Então, a gente foi fazendo filmes assim, um outro foi um filme sobre o Pantanal, aí era já uma pretensão de fazer um longa sobre o Pantanal, mas só que a gente também era uma coisa assim, a gente mergulha na pesquisa daquilo que a gente vai fazer, né? Então a gente foi várias vezes para o Pantanal e filmamos muito, fizemos oficinas, aí a gente começou a encontrar pessoas lá também, né? Então a gente ia para essa era na verdade uma aventura. Eu lembro de uma viagem que a gente fez, que o UOL criou uma truca, uma mesa de filmagem, toda de madeira, que a gente desmontava, tudo virava parecia um feixe de lenha, e uma Payabolex, uma câmera 16mm, e a gente pegou aquilo e foi embora, mais ou menos com o dinheiro da passagem, né? E foi, aí a gente chegou, por exemplo, a gente chegou em Poconé, pegamos o Rio Paraguai, que a gente queria ir até Descalvados, que era uma fazenda importante para a história do Paraguai, história do Pantanal, né? Subir no Rio Paraguai, e a gente ia lá, trocou combustível com o cara, pagou o combustível de um pescador para ele levar a gente, e era uma coisa assim, não tinha dinheiro nem para comer, era uma coisa meio de maluco, assim. Muito quixotesco também, assim, muito de paixão, né? De largar tudo e correr de atrás. Mergulhar no negócio de cabeça mesmo, né? E é isso que a gente veio fazendo aí, quando você vê agora, olha, então, se passaram 40 anos a gente fazendo isso, né? O núcleo esse ano completa 40 anos, tem um acervo de perto de 300 curtas de animação, entre filmes autorais, que são os filmes que o UOL faz e que eu faço, né? E filmes realizados em oficinas, né? 2 longas, né? A gente terminou o UOL terminou um longa, que é História Antes de uma História. Eu terminei o Café, um dele de prosa, que ambos estão na fase de distribuição, né? Isso quanto tempo entre pesquisa, execução, edição e agora distribuição? Quanto tempo foi? Olha, o Café foram 5 anos. E o História Antes de uma História, do Lazzaretti, foi perto de 13 anos. Esse tempo, para quem trabalha com animação, a medida de tempo entre o pensar e o executar, ela é um pouco diferente do restante do mercado, porque primeiro que vocês fazem uma coisa não comercial espetacular, né? E como que as pessoas enxergam, como que o leigo enxerga isso? Fala, nossa, você tem um trabalho de 13 anos.
Como que você vê agora o filhinho nascendo ali? Tá? Então, bom, eu acho que o maior talento do animador é a paciência. A maior coisa que você tem que desenvolver é a paciência, porque tudo, o fazer, sabe, você faz, o cinema funciona 24 quadros por segundo, né? 24 fotogramas a cada 1 segundo. E quando você está filmando um filme, a câmera está fotografando. Agora, na animação, você tem que fazer cada um desses 24. Então, para cada 1 segundo, você tem que produzir 24 imagens, né? Tá certo, tem alguns truques que a gente faz, alguns recursos que o animador usa, mas não deixa de ser uma coisa... você tem que, um a um das imagens tem que ser produzido, tem que ser desenhada, né? Então é a paciência desde do fazer, né? E depois o produzir também exige muita paciência, porque você demora, que nem o exemplo do café, por exemplo. Eu tinha a intenção de contar a história do café há muitos anos, assim, né? E pesquisava, até que em 2009 encontrei um livro chamado História do Café, da Ana Luísa Martins. E eu li aquele livro e falei, não, essa vai ser a minha fonte, né? E aí fiquei 2 anos relendo, rabiscando, resumindo, fazendo uma versão de roteiro, fazendo outra. Quando eu achei que tinha uma versão de roteiro definitiva nunca é, né? Mas próximo do que eu queria, né? Aí eu procurei a Ana Luísa Martins, convidei ela para ser assessora histórica do filme, porque você vai trabalhar com história, não pode ser, né? E ela topou. Quer dizer, então isso aí consumiu 5 anos e depois preciso de recurso. Então, inscrever o filme numa lei de incentivo, que esse que é o caminho para conseguir recurso hoje, né? Então, até inscrever é uma coisa complicada, aprovar, demorou 2 anos para aprovar. Depois que aprovou não quer dizer nada, porque você só tem uma carta para dizer que a empresa pode investir no seu filme e vai bater do imposto. Mas aí você tem que chegar nas empresas, que não é uma coisa fácil, né? Aí a gente ficou tentando durante 1 ano, já estava quase expirando o prazo do projeto. Aí conseguimos um agente que conseguiu viabilizar isso, fazer a ponte entre a nossa equipe e a empresa que queria investir recursos. Então tudo é paciência. Então quando se pergunta agora como é que é ver o coisa, para nós é uma coisa assim que... Então, até nesse filme quem trabalha é a Vera Holtz, né? E ela, no dia que ela veio aqui para gravar o texto, ela falou, mas Maurício, você foi em casa já faz uns 3 anos, né? E para falar desse projeto, agora 3 anos depois você vai aqui como se fosse ontem. Ela falou, onde que você arruma essa... Eu falei assim, eu não consigo pensar nisso, eu penso numa coisa, amanhã eu já estou fazendo outra, né? E isso que eu falo, o animador, ele tem o tempo do animador é diferente. Diferente, você fala, né? Se for chegar para o agora falar que ele passou 13 anos entre a primeira ideia de fazer o filme e agora, o cara não percebe. Aí que você vê que você está com mais cabelo branco, você vai abaixar, já não levanta tão fácil assim, você não percebe e tem que ter a resiliência também, porque as coisas não são fáceis de fazer no Brasil, nada é fácil de fazer no Brasil. Você está o tempo todo enfrentando isso tudo, né? E tem que sobreviver, e tem que ficar em busca dos recursos para realizar a coisa, né? Agora, como você perguntou também, a pessoa de fora é muito estranha, como eu falei, esse exemplo da Vera Holtz falou, mas eu não entendo isso, como é que você fez? Você foi lá 3 anos atrás e agora veio aqui, né? Fui lá convidar ela para entrar no filme e precisava de uma carta dela dizendo que ela topava, né, para levar as coisas, né? E aí só voltei a falar com ela 3 anos depois, olha, chegou a hora de fazer, né? Vamos lá fazer, né? Vamos lá gravar, né? Vamos lá filmar e tudo mais, né? Então, como você tem razão, o tempo do animador é um outro tempo. É um tempo diferente do resto da população. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta eu quero falar um pouco sobre as oficinas que vocês oferecem em todo o país e fora dele, mostrar algumas imagens de algumas oficinas e mostrar alguns curtas enquanto a gente bate papo para o público do Conexão Regional. A gente já volta em um intervalo rapidinho. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão Regional, hoje recebendo Maurício Squarize, que é um dos fundadores do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas e um dos 5, eu disse um dos 5 no mundo que ainda funcionam ininterruptamente por mais de 30 anos. A gente tem que ter orgulho e muito orgulho do trabalho que o Maurício desenvolve junto com o UAU. Isso. Maurício, no primeiro bloco a gente falou um pouco do longa, um pouco do tempo do animador, de quem trabalha com animação, principalmente no Brasil, se tratando de Brasil, que é diferente do tempo
do tempo cronológico do resto da população. Vocês demoraram aí 13 anos em um projeto, 5 anos em outro projeto de longa-metragem. Agora eu queria falar um pouquinho das oficinas que vocês oferecem. Como que funcionam as oficinas? Vocês são convidados, vocês têm um lugar fixo em Campinas? Depende de patrocínio, depende de incentivo? Como que é a dinâmica dessas oficinas? Então, essas oficinas, elas foram... foi sendo criado um formato, a gente sempre percebe, quando a gente percebeu, a gente tinha criado um formato exclusivo nosso de oficinas e uma didática de animação, né? De ensinar animação, né? Então, lá atrás, quando a gente começou a buscar uma forma de manter o núcleo, e a gente viu que não funcionava mais aquele negócio de manter um curso extenso, longo, né? Ele não se sustentava, não se pagava, o resultado não estava sendo eficiente mais, né? Então, quando foi indo para a escola, a gente começou primeiro com oficinas de brinquedos óticos, né? Que é uma coisa muito legal, porque de volta lá atrás na história do cinema. Então, a gente começou a fazer na escola o zotroscópio, o fenaquistoscópio, que eram aparelhos que foram inventados antes do cinema para criar a ilusão do movimento. Que a gente está indo na raiz do audiovisual, né? E aí essa coisa foi se desenvolvendo. Aí a gente começou a fazer também oficinas maiores, onde a gente produzia um filme, né? E aí acontecava em menos tempo. Aí a gente fez isso no Pantanal, fizemos isso na Amazônia, por exemplo, em 1991 a gente foi lá em São Gabriel da Cachoeira, você vai até Manaus, entra 850 quilômetros floresta dentro, né? Só chega lá de avião, no local onde tem 25 nações indígenas que convivem ali. A gente fez um filme ali chamado Suiquiri, né? Então a gente ficou ali 13 dias, e em 13 dias saiu dali com um curta-metragem de 5 minutos, né? Depois esse filme fez até uma carreira muito bonita e tal. Então essas oficinas, esse projeto no caso, a gente há muito tempo que queria trabalhar na Amazônia, e não tinha como, porque custa caro, então a gente queria... Aí uma empresa aqui de Campinas, que na época tinha conta da prefeitura, uma agência de publicidade, né? Na época chamava Círculo, ela nem existe mais, eu imagino. Aí ela queria fazer um cartão de Natal com tema de Natal, e pensando na Rio 92, que ia acontecer lá, então queria essa coisa de ecologia. E o cliente dele era a Sanyo, nem sei se existe ainda aqui, que lidava com equipamentos, câmeras e tal, né? Aí a gente convenceu eles a bancar, falou, não, vamos fazer isso então na Amazônia, né? Eles acharam uma maluquice assim, mas a Sanyo tinha uma filial em Manaus, né? Então mais ou menos a coisa foi, a gente foi até Manaus, lá a gente fez os contatos lá e o filme saiu. Quer dizer, então sempre a gente foi encontrando formas de encontrar como viabilizar economicamente, né? Quem patrocinar os filmes, né? Quando começaram a chegar essas leis de incentivo, né? Você lembra que primeiro aconteceu uma lei chamada Lei Sarney, que era uma coisa maluca lá, que não deu muito certo. Aí depois, no governo Itamar Franco, foi criado a Lei Rouanet, que era o ministro da Cultura na época, era o Sérgio Rouanet, e a lei ficou com o nome dele. Então começou a definir um formato de incentivo que na final das contas quem está patrocinando é sempre o governo, né? Porque é sempre dinheiro público. É o governo, quer dizer, é dinheiro público, dinheiro nosso, né? Fiscal, né? Então a gente foi também tendo que usar esse passou a ser o instrumento mais importante de financiamento de projetos, né? Todos, né? A gente tem algumas imagens de uma oficina que vocês ofereceram em uma escola no sul do Maranhão, né? Ah, sim. Enquanto a gente vai conversando, se o nosso diretor pudesse colocar essas imagens, Princesinha do Sul do Maranhão, né, make-up. Como que foi essa história? Por exemplo, como que vocês foram parar lá, nessa cidade? Então, a gente desenvolveu com a Direção Cultura, a gente tem vários projetos de oficinas, né? Mas a gente desenvolveu ali um projeto chamado Curtas de Animação. E aí a gente faz isso em parceria com a Direção Cultura. Aí eles buscam o patrocinador, né? Eles é quem faz esse trabalho de buscar o patrocinador. E aí eles inscrevem também na lei de incentivo, encontram o patrocinador, aí oferece, quando já tem o projeto e tem já o recurso, né? Aí oferece para escolas, né, geralmente, né? E às vezes o patrocinador também dá a dica de onde ele deseja gostaria que fosse desenvolvido. Nesse caso, o patrocinador foi o Instituto Algar, que o carro-chefe deles é telefonia, e a sede em Uberlândia. Então eles queriam investir em algumas, eles investem em várias áreas, né? Não só telefonia. Então eu queria investir em algumas
locais onde eles têm empresas. Nenhuma delas era lá em Balsas, no sul do Maranhão, né? Então, por isso que a gente foi lá e para nós foi maravilhoso, porque a primeira vez que eu andei na Transamazônica, sabe? Porque a gente tinha acabado de fazer uma oficina a gente fez uma em Porto Franco, depois aí por terra a gente foi até Balsas, que Porto Franco é no Maranhão também, mas divisa com Tocantins. Depois por terra viajamos 500 quilômetros pela Transamazônica para chegar lá. Depois dali a gente foi para Marabá, para ir num outro lugar. Então, eu também gosto muito assim, a gente gosta muito desse negócio de redescobrindo o Brasil. O Brasil, né? Profundo, né? Na verdade, os Brasis. O Brasil, os outros Brasis dentro do Brasil. Porque né? é uma coisa, isso é uma da maiores recompensas que a gente tem no nosso trabalho, assim, sabe? Porque quando, por exemplo, a gente já trabalhou desde Macapá, lá no Amapá, até Erechim, lá no Rio Grande do Sul. E trabalhamos no Xingu, trabalhamos na Amazônia, trabalhamos no Maranhão. No Brasil todo. Esse né? é o resultado dessa oficina específica de Balsas. Essa especificamente foi feita em Balsas. Isso quanto tempo de trabalho? Uma semana. Uma semana. Uma semana lá numa escola precária, assim, aquela Balsas é uma cidade bem precária. Por exemplo, ela chama Balsas por causa do rio Balsas que atravessa ali. E na escola faltava água todo dia. Ela está do lado do rio Balsas, né? Rio. Então, são essas contradições desses Brasis que a gente fala, né? E lá no interior do Maranhão. Isso é uma região lindíssima, uma natureza lindíssima. Assim, natureza exuberante miserável para o povo que vive lá. Quer dizer, por que não chega água na escola? Né? Aí é uma questão... Mas foi muito legal. Então a gente vai descobrindo crianças assim com talento em todos esses lugares. Sabe? O Brasil é muito rico disso daí, né? De onde você vai, você encontra pessoas talentosas, assim, né? E que domina rapidamente a linguagem do audiovisual, da animação, né? E criança é esponjinha mesmo, né? Aprende rápido, né? E é uma coisa que desperta o interesse. Aí acho que acredito que eles estão descrevendo a realidade deles ali, né? O cotidiano deles. Isso aí, sabe o que tem lá em Balsas, uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum? Em julho acontece um concurso de boias. Quando fala boia, é aquela que eles pegam um pneu de trator, de caminhão, e eles descem o rio, e é um concurso de boia. Cada um enfeita a sua boia, não sei o quê. E em julho, o grande evento de julho lá em Balsas é descer o rio Balsas. E, por exemplo, no fim de semana eles botam até mesas assim, dentro do rio e ficam ali tomando cerveja, comendo peixe, ali dentro do rio, assim, e tal. São uma coisa muito legal. E eles, então, isso também é uma coisa importante que acontece nessas oficinas. A gente vai ensinar, mas a gente vai muito mais aprender com esse pessoal, uma sabe? Troca, né? É uma troca muito rica. Então, a gente não vai impor nada ali. Então, a gente quer que eles, em primeiro lugar, que eles descubram o traço deles, porque ali nessas nossas oficinas não pode copiar nada, sabe? Não vale mangá, não vale... Sabe, eu posso admirar o Ziraldo, assim, mas não vale copiar o traço do Ziraldo. A criança tem que encontrar o traço dela e também a história dela. Então é muito comum, né, nessas coisas eles falarem da região deles, eles falarem da experiência deles. Por isso ali, eles criaram um roteiro que eles contam, né, a diversão. Uma menina que conhece um menino no passeio de boia lá tal, e tem um pequeno romance. Quer dizer, eles criam, o roteiro é deles, o desenho, aquele traço é deles. Uma história universal pois com pano de fundo local. E é isso que eu acho que é o que diferencia essas nossas oficinas, porque o que eu mais vejo quando eu vou nos festivais, é tudo parecido, sabe? O pessoal bebe na mesma fonte, sabe? É Disney, essa animação que está de massa, de massa comercial, e quando vai fazer, o que eu mais vejo, assim, os profissionais, né? Você vê aquela coisa tudo se repetindo, você vê as séries brasileiras que estão acontecendo, elas estão seguindo aquele formato americano e tal, né? Que estão conquistando o mercado, assim, tá certo, mas elas não tem, tá tendo falta inovação. Uma identidade própria, né? Falta olhar para dentro de si, da gente como povo mesmo. Pois é, e é isso que a gente estimula quando a gente vai nessas oficinas, seja onde for, seja lá no interior do Maranhão, seja no meio da Amazônia, no Xingu, no Pantanal, ou aqui na periferia de Campinas, né? O menino queria... olha, a gente fez uma que é desse projeto que está acontecendo agora, desse curtas de animação, dessa edição agora, que tem o patrocínio da Claro. E, aliás, uma coisa, a Claro abriu um edital que concorrendo 1.200 projetos concorrendo. Eles selecionaram 4. O nosso é um desses 4. Né? E por exemplo, o primeiro que a gente fez foi no Grupo Primavera, aqui no Jardim São Marcos. E o tema era Olimpíadas, que a Claro pediu para
que eles querem fazer um evento nas Olimpíadas de 2016, acho que são patrocinadores, e pediu para os times seguirem esse tema. Então, olha como é que as crianças falaram de Olimpíadas ali. Elas não falaram do universo das Olimpíadas, elas criaram, olha, eu vou contar o roteirinho delas, é rapidinho. Elas falaram de uma menina que mora no Jardim Boa Esperança, que é onde elas moram, que fazia ginástica e queria ir competir, mas ela não tinha dinheiro para ir para o Rio de Janeiro. Aí a avó começa a fazer cocadas, olha até a estrutura do filme, não tem pai, não tem mãe, é a avó, que é a realidade que elas vivem ali. Aí a avó faz cocadas, não sei o que, e financia a ida da menina, ela vai para o Rio de Janeiro e ganha e volta com a medalha de ouro. Quer dizer, olha, você vê tudo isso assim, olha, a criação, ela cria dentro do universo dela, sabe? Ela não fica bebendo. E aquelas meninas, ela vê Barbie, vê essas coisas todas, mas ela mergulha no universo dela. O feedback da molecada, quando eles se descobrem, né, que tem essa capacidade de criar, de contar uma história, de desenhar uma história, de fazer essa coisa tão mágica, que parece tão distante, eu imagino que o retorno que vocês têm ali na hora é fantástico. Olha, a gente está fazendo isso há 40 anos, né? Já fizemos mais de 300 filmes, mas em cada oficina dessa a gente se surpreende, sabe? Porque já é legal você ver um desenho seu, né? Qualquer pessoa, né? Imagina uma criança. Agora imagina ver aquele seu desenho animado, né? Agora imagina ver aquilo num filme, depois num filme que ele está acostumado a ver na televisão, no cinema, tal, e depois nos créditos tem o nome dele. Quer dizer, isso aí dá um choque, inclusive de autoestima nessas crianças aí, muito legal, muito positivo, né? E vocês já fizeram algumas oficinas fora do país. Tem muita diferença, não das crianças, não do retorno das crianças, mas diferença de incentivo a essa arte em relação ao Brasil? Olha, na verdade, quando você vai para essa coisa mais alternativa, assim, em todo lugar é um pouco, não é a prioridade, né? É um pouco mais difícil. É claro que onde você tem uma economia mais estabilizada, né? Por exemplo, a gente tem colegas aí que ele vive às vezes com salário de desemprego. Então o salário de desemprego o cara sobrevive bem, dá para ele ir fazendo, né? Na Suíça, por exemplo, né? Nesses lugares, né? Mas é claro que sempre o cara vai ter mais oportunidades. Por exemplo, eu lembro de uma palestra que eu vi do Koji Yamamura, que é um animador japonês, mas ele é um marginal, faz uma animação marginal. Só que ele é marginal no Japão, onde tem uma indústria fortíssima. Então você está na sombra de uma indústria muito forte. Então o marginal sobrevive com muito mais, com muito menos pena, né? Muito menos sacrifício, né? Então eu penso que a diferença é um pouco essa. Né? Ele é marginal no Japão, mas fora de lá, cultuado. Não, eu digo assim, ele não faz animação industrial, ele faz uma animação meio marginal, né? Mas ele já ganhou um Oscar, né, com filmes dele, Koji Yamamura é o nome dele. Então, mas eu tô comparando assim, né? Quando mesmo você sendo marginal, sendo uma coisa meio alternativa, mas quando você está do lado de uma indústria forte, de uma economia, né, mais organizada e tal, o sacrifício é menor da sua, né? Teve algum momento ao longo desses 40 anos que vocês olharam e falaram, agora não vai dar? Por exemplo, sei lá, período plano Collor, alguma coisa assim. Teve algum ano que vocês chegaram ficou no quase parar? Porque esse processo é ininterrupto ao longo desses 40 anos, né? Teve algum momento a gente nunca ficou, acho que a gente nunca ficou um ano sem fazer nenhum filme. Mas quando a gente está falando de 92, né, que tava aquela coisa toda, né, que assumiu o Collor, desmontou toda a estrutura cultural, né, que aí a resposta foi, logo em seguida, aparecer a Lei Rouanet, essa coisa assim, né, que foi a retomada. Mas em 92 a gente fez um filme chamado O Irandé, acho que a gente fez um único curta, que era O Irandé, que olha, ele é até consequência daquilo que eu acabei de falar agora, quando a gente foi para a Amazônia em 91, fizemos aquele filme, aí um dos índios de lá, o nome dele é Denivaldo, ele é um índio baré, de uma tribo que já estava perdendo até a língua e tal. Aí quando a gente, que esse projeto era financiado pela Sony na época, né? Sanyo, né? E aí a gente convenceu a Sanyo a patrocinar a vinda desse índio para cá, né? Aí a gente inverteu a coisa, ele veio para cá, a gente juntou um grupo de adolescentes e fizemos uma oficina realmente invertendo. Aí fizemos um filme chamado O Irandé, né? Aí quem patrocinou foi a Bosch na época, né?
E, quer dizer, foi o único projeto que a gente fez nesse ano, que era um ano desses terríveis. Difícil, assim, né? Aí houve outros, né? Tem momentos que às vezes até a economia está boa, mas para a nossa área não, né? Então a gente está o tempo todo lutando assim mesmo, até para sobrevivência, tudo. Mas a gente não muda para fazer outra coisa, né? A gente enfrenta a coisa, uma hora a coisa passa. É insistente, né? Nem tem mais. Não sabe, não é que não sabe fazer outra coisa, sabe fazer outras coisas, mas acredita naquilo que faz, né? Pois é. Isso é muito, extremamente importante, tanto que está aí 40 anos de então a gente procura alternativas dentro daquilo mesmo, né? Quando está num momento de crise muito forte, sei lá o quê, as formas que a gente procura de alternativa é dentro da animação mesmo, né? De, sei lá, então vamos procurar um jeito de sei lá, fazer animação na esquina, né, fazer flipbook, né, não sei, a gente sempre busca uma alternativa, mas dentro sem deixar de fazer animação. Ali. Pois é. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta falando mais do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, até daqui a pouco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Conexão Regional, hoje recebendo Maurício Squarizi, que é um dos fundadores do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, que, para quem não sabe, eu volto a repetir mais uma vez, igual eu falei nos blocos anteriores, é um dos 5 que mantém atividade ininterrupta, dos 5 no mundo, que mantém atividade ininterrupta no mundo. Maurício, vocês rodaram um pouco fora do país. Na América Latina, você estava falando que o UOL foi para a Argentina. Tem muita diferença da realidade local, do ponto de vista de estética, de olhar das crianças? Ou a criança é mais ou menos um bichinho meio universal, assim, que tem uma visão de mundo um tanto quanto parecida? Eu tenho a impressão que é como você está falando, meio universal, assim, a gente não sente tanta diferença assim, não. Eu trabalhei uma vez em Portugal, no Porto, né, em Espinho. O Alves já trabalhou em várias outras mais. O ano passado ele teve em Moçambique, teve também em Buenos Aires, né? Mas a gente conversa assim, a gente não sente muita diferença mesmo e mesmo no Brasil, assim, você trabalha com uma criança lá do interior da Amazônia ou dos Jardins em São Paulo, na coisa criativa, assim, você vê que é praticamente igual, assim. E do ponto de vista estético de traço, teve algum que surpreendeu vocês, assim, pelo apuro técnico de dom, assim, de facilidade? Olha, eu vou falar de coisas que eu me lembro, assim, você falando agora, assim, né? Quando você trabalha, por exemplo, Campinas, São Paulo, Valinhos, Hortolândia, nessa região, a criança tem muita informação, né? Então é muito mais fácil ela receber influências. Então, uma coisa que até que a gente meio luta um pouco assim, é insistir com os meninos, principalmente adolescente, que é um prejuízo para ele ficar copiando mangá, né? Então, e é uma coisa que está acontecendo. Que é forte, assim, né? Muito presente. Tem escolas que estimulam isso, ensinando o menino a fazer mangá. Eu não tenho nada contra o mangá, eu acho que tem uns artistas japoneses maravilhosos. Mas quando eu vou fazer uma coisa, quando alguém vai fazer uma coisa, ele tem que encontrar a sua identidade gráfica, né? E o primeiro choque que eu tive disso foi realmente no Pantanal, que eu estava lá, isso também estou falando de 84, 85, quando o acesso, eu não sei hoje como é que está naquela região, porque nesse lugar que eu ia, você ia até Corumbá, depois entrava 150 quilômetros Pantanal adentro, não tinha estrada, não tinha nada, a gente ia com uns carros da Embrapa lá, que tinha uma fazenda chamada Inhumirim, de experiência da Embrapa ali, né? E ali ali tinha uma escola e vinham meninos das fazendas da região ali, né? E não tinha televisão, não tinha nem geladeira, a geladeira era uma coisa a gás que alguns tinham, né? Então o cara não tinha realmente influência. Eu lembro que quando esses meninos iam desenhar, por exemplo, ele desenhava um tatu, é difícil pra gente ver isso porque a gente tá aqui, mas quando você vai desenhar alguma coisa, você já tem uma referência gráfica daquilo, você já viu aquilo desenhado, né? E aquele menino não, ele nunca tinha visto um tatu desenhado, então era a primeira interpretação gráfica que estava acontecendo. Ali que eu me toquei, falei, puta, e aí que tá a pureza. Isso aí é um desenho mais puro que o outro, ele interpretava de um jeito diferente, assim, falei, nossa, aqui é que tá a pureza, sabe?
Picasso deu uma volta de 90 anos para chegar nisso, né? Ele falava isso, né? Que aos 90 anos que ele foi descobrir como desenhar como uma criança, né? E ali eu estava vendo aquilo ali acontecer. Depois a gente passou a se tocar mais nisso daí. E quando se fala de perceber talento, eu lembro também uma vez no Xingu, um menino chamado até Suiá, que ele tinha um desenho de anatomia muito, muito bom, assim, muito legal, assim, né? Muito apurado. Eu comecei a atribuir isso a coisa até da nudez, de estar em volta dele, sabe? Porque o que os artistas buscam, né? Trabalhar com modelos nus, assim, e vai melhorando o seu desenho de anatomia. Aquele menino ali, aquilo ali era o natural dele, né? Ele estava o tempo todo ali, assim, né? E eu lembro que ele tinha um desenho, uma anatomia muito boa, assim, sabe? Que você tem que trabalhar muito para chegar naquilo, né? E aquele menino eu via aquilo ali nele, assim, naturalmente. Assim, naturalmente. O diretor, você pode ir colocando uns filminhos aí, uns curtas de animação, filminho não, né? Enquanto a gente vai conversando. Esse foi produzido onde? Em Itumbiara, Itumbiara é Goiás? Itumbiara é Goiás. Então, ali tem uma gozada ali em Goiás, em Itumbiara, é uma cidade linda, que o rio atravessa a cidade, assim, sabe? Você vê, até eu via o pessoal lá lavando a calçada, assim, lá, mas ele pegava a própria água do rio, que lavava a calçada eu saía de tarde, assim, tinha umas velhas pescando na beira, isso no centro da cidade, assim. E tem uma ponte, estou falando tudo isso do rio, mas porque tem uma ponte ali, e aquela ponte tem uma história, que ali aconteceu uma revolução, eu não sei se eles falavam de 32 ou na época da ditadura, né? E sei que as crianças quiseram falar da história que tinha naquela ponte, né? É uma ponte bonita, assim, até, essa é que eles retratam aí. E eles criaram, aquilo que eu venho falando assim, eles são estimulados por aquilo que toca eles, né? Então para eles aquela ponte é muito importante. O menino atravessava aquilo todo dia para ir para a escola, ou para ir brincar, ou para ir no rio pescar, e eles falam dessa ponte e quiseram resgatar a revolução do jeito que eles viam essa revolução. Como eles chamam de revolução, imagino que deve ter sido ou de 32 ou durante, eu não lembro de 32 e Goiás está envolvido, né? Ou talvez durante a ditadura, né? E esse filme é isso. Mas você vê lá, os soldados, tudo é um desenho próprio de uma criança de 11 anos, 9 anos, né? É esse tipo de traço, não está copiando nada de ninguém. Uma coisa quase garatuja, assim, né? Pois é. Mas é onde está o legal, olha a essência como é que ele interpreta o desenho da pessoa e tal, né? E tem muito... Quais os instrumentos que vocês usam, basicamente? Porque com o advento do computador, ele facilitou um pouco o trabalho de vocês, o advento do vídeo também acabou facilitando do ponto de vista de custo, porque produzir com acetato, com filme de 8mm, dos 16:32 é muito caro. O acetato custava $1 a $2 cada folha, né? E, sabe, você usa 30 mil folhas, 40 mil, 50 mil folhas numa produção, então você imagina quanto que ia o custo disso, né? E com o advento do vídeo e do computador também, o acesso ao computador, facilitou, mas vocês não abandonaram a essência da coisa artesanal. Quais os instrumentos que vocês usam, basicamente? Quais os instrumentos que precisam ter para se fazer isso? Nas oficinas a gente vai, no caso numa escola, a gente monta um estúdio de animação numa escola. E a gente leva o instrumento principal do animador, que é a mesa de luz, né? Que é uma mesa que tem um tampo de vidro, você desenha, embaixo tem uma luz, né? Faz o primeiro desenho, coloca uma folha em branco em cima. Quando você acende a luz, você está vendo o desenho de baixo e pode mudar ele um pouquinho, que é assim que você vai criando a animação. Cada um dos folha, 24 quadros. Pois e a mesa de luz. Hoje, tem desenhistas que estão usando, a maioria dos desenhistas estão usando a tablet, ou a Cintiq, essas mesas digitais, né? Eu não gosto, eu continuo desenhando no papel, depois digitalizando o desenho. E na oficina a gente faz questão de trabalhar em papel. Eu não tenho nada contra o cara desenhar. No longa que eu fiz, na equipe teve mais alguns animadores e alguns trabalharam na Cintiq direto, desenhando digital, pente direto, sem usar papel, e outros trabalharam, né, desenhando no papel. Mas quando a gente vai para a oficina, a gente faz questão de desenhar no papel, que é para o cara passar pela história da animação, né? Sim. E agora eu não sei, essa coisa também tem um mito aí, porque falam que o papel acabou, que o desenho... A gente tem até que começou aqui no núcleo, o nome dele é Haroldo Guimarães,
Depois ele trabalhou na Disney muito tempo e hoje depois montou um estúdio em São Paulo que faz filmes para Disney. O último filme que ele fez, foi, acho que A Princesa e o Sapo, 1/3 foi feito nesse estúdio dele aqui em São Paulo. E era papel, ele ia no aeroporto e voltava com carrinhos e carrinhos de papel, que, olha, os americanos... É um papel específico também, ou é... É um papel comum, normal? Né? Um papel normal, mas então eles desenham em papel e depois... que dá a sensibilidade funciona melhor, sabe, o filme, né? Olha, eu estou falando da Disney, sabe, que vende uma tecnologia, não sei o quê, mas eles não estão bobos na hora de fazer, os animadores lá trabalham no papel. Você já viu o próprio Carlos Saldanha, animador brasileiro lá da Pixar. Da Pixar, que fez A Era do Gelo, essas coisas todas. Ele faz tudo em papel. Primeiro ele trabalha com papel, com pastel, com guache. Ele faz todo isso. Depois que ele vai para modelar no computador, essas coisas. Mas a criação acontece no papel, né? E quais são os animadores aí que você aponta como referência sua? Bruno Bozzetto, que eu citei aqui, né, que é uma referência até hoje, foi ele que me levou para a animação, quando eu assisti Música e Fantasia em 1976, né? E aí depois eu tive a oportunidade de 30 anos depois encontrar ele pessoalmente em São Paulo e dar um abraço e falar isso para ele. Falar, mas isso, quando eu estava lá, vários animadores estavam foi um encontro que teve na FAAP e vários se diziam influenciados por ele, né? E no Brasil é Chico Liberato, que fez Boi Aruá, um longa de metragem de animação, na Bahia, né? Fez em 85, um filme lindíssimo. O cara ele vai pra Caatinga, ele mostra toda aquele traço do sertão, sabe? Do semiárido, do sertão, que se reflete nas gravuras, né? Na xilogravura, coisa assim. O Chico Liberato levou aquilo com aquela cor toda, uma música do Elomar, sabe, é a minha referência. E no último filme do Chico Liberato eu trabalhei com ele, também somos amigos hoje e tal, mas ele é uma referência para mim no Brasil. Assim, acaba sendo meio que uma convenção de bruxos também, assim, quando se reúne, é tão pouco gente que preserva isso no mundo todo, que faz questão de manter isso como um trabalho, como uma coisa importante até para registro de memória, que quando se encontra você acaba criando uma proximidade, uma cumplicidade muito grande. Né? Além do universo não ser tão grande, o círculo de pessoas que fazem animação não é tão grande. Então, por exemplo, na ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, a gente promove encontros, os animadores estão sempre se encontrando, trocando ideia, bebendo juntos, né, tal, né? Isso estou falando de Otto Guerra, do Marão, Marcos Magalhães, Chico Liberato, Lula Gonzaga, os animadores todos do Brasil. A gente está sempre, quer dizer, sempre que eu digo assim, a cada intervalo de 5, 10 anos as pessoas se encontram. Nessa ordem cronológica que funciona diferente no universo de vocês em relação ao resto das pessoas. Eu pedi para o diretor colocar mais uma animação aí que tem na agulha. Você pode fazer essa gentileza para gente? Esse foi produzido em Ribeirão Preto, é isso? Esse também é dessa série do curta de animação, isso patrocinado pelo Instituto Algar, que eles escolheram cidades onde o Instituto Algar estava envolvido, né? E isso é Ribeirão Preto. Então, ali também, eles fizeram falar. A escola que a gente foi numa escola lá em Ribeirão Preto, e eles tinham uma banda muito boa com instrumentos e tal, então eles... Escola pública. Uma escola pública em Ribeirão Preto. E eles fizeram falar um pouco de Ribeirão Preto mesmo, né? Na verdade, né? Tanto que eles mostram até o pinguim, né? Do Tomando Chope. Quando eles mostram as referências de Ribeirão Preto, né? E esse quanto tempo entre oficina e... Geralmente as oficinas, ela fica nesse formato, né? Ela fica, geralmente, ainda mais quando é fora, a gente tem que fazer, não pode ficar muito tempo, geralmente é uma semana. Lá e depois dá mais um mês de pós-produção aqui, né? Mas então, principalmente quando é fora, a gente tem que se concentrar tudo em fazer, e uma semana você não encarece demais ficar. E para onde vocês veiculam
Essas animações elas vão para onde? Para as pessoas assistirem? Bom, geralmente, uma primeira coisa que dos filmes são feitos pelo menos 1000 cópias em DVD que circulam e tal. Aí esses filmes vão para festivais, a gente escreve em festivais, na verdade o destino do curta-metragem são os festivais, né? Sim. Que não é pouca coisa, no Brasil tem bastante tem festival? uns 300 festivais. Há alguns anos atrás, eu no fórum dos festivais, eu li que o público de festivais passa de 2 milhões. Então, às vezes as pessoas desprezam, aquele filme só fez festival. Mas é um público bastante significativo, né? E muitas vezes também as TVs educativas se interessam, né? Alguns foram para TV Cultura, TV Futura, as TVs mais educativas. Se assim. tivesse mais canais, quanto mais canal de claro. comunicação, melhor para a animação em si, melhor para as crianças também. Claro. Olhar um trabalho desse e falar, nossa, tá na televisão, eu imagino que para um menino de 9, 10, 11 anos deve ser uma coisa surreal, mágico quase. E agora começa, ainda falando da divulgação, começa agora essa coisa, já começou há um tempo, mas não está muito claro, para mim pelo menos, o que vai ser, essa coisa da internet também, né? Tem alguns canais já que exibem coisas assim, e tem aquela descontrolada também, que você não sabe, de repente você vê o filme tá lá já, não sabe nem quem pôs. Né? Você tem ideia, nesse período nessa era do YouTube e de lugares que foram parar seus curtas-metragens, assim, os que vocês ajudaram a fazer? Vocês têm alguma noção? Então, geralmente isso aí fica livre, né? Sim. E muitas vezes o próprio aluno, ou os alunos colocam tal, às vezes a gente nem sabe, quando vê alguém fala, eu vi um filme seu na internet e tal. A gente só toma cuidado com filmes recentes, né, que ainda não estão no processo por ainda uma questão de festivais, distribuição, tal, assim, né? Mas depois de um tempo já está liberado, né? Agora os de oficina geralmente fica liberado logo quando fez o primeiro lançamento, assim, né? Já fica liberado, então os próprios alunos colocam. E quando você vê ali, quando você entra ali, você já viu, já teve mais de 200, 300 pessoas que viram, né? E quantos vocês produziram ao longo desses 40 anos, fora os longas? Os longas são 2, né? São 2 agora, tá terminando recente, agora, né? Mas tá um pouco desorganizado o nosso catálogo lá, mas está perto de 300. Não sei se já ultrapassou 300 ou está chegando em 300, porque a última vez que eu organizei estava 289, uma coisa assim, né? Depois do ano passado a gente produziu muito, a produção do ano passado não coloquei no catálogo ainda, por exemplo. Só em Valinhos a gente cobriu todas as escolas de Valinhos. Um projeto com a Secretaria de Educação. Depois fizemos mais projetos desse curtas de animação. Então, o ano passado acho que a gente produziu perto de uns 20 curtas em oficinas. E além, fizemos um curta autoral também, que é o Zeca, um filme autoral meu contando a história do Castro Mendes, né? Então, eu tenho a impressão que já passou dos 300 agora quando a gente... Porque também a gente é um pouco desorganizado nisso. E é uma questão do custo também, porque a gente mesmo é quem cuida disso, né? Sim. Hoje quantas pessoas trabalham no núcleo? Então, fixo somos eu e o Alson. Aí para cada projeto que as pessoas estão envolvidas, né? Então, por exemplo, quando está no meio da produção do longa, o ano passado, por exemplo, que ainda estava finalizando o longa do UOL e na produção do meu, tinha no café tinha umas 15 pessoas envolvidas e no História Antes de uma História tinha também perto de um pouco mais que isso, de pessoas envolvidas trabalhando. Né? Esses filmes, eles serão lançados agora no primeiro semestre ou vocês ainda não sabem? Então, vão ser lançados esse ano? Sim, a gente fez contrato com a distribuidora, foi a Polifilmes, que é uma distribuidora tradicional, que também é difícil chegar nas distribuidoras. Ambos os filmes, Café, um Dedo de Prosa e História Antes de uma História, estão na mão da Polifilmes, né? Eles estão lá também buscando recurso para distribuição, e nós também estamos trabalhando nisso para conseguir recursos para distribuição, que custa, né? Mas a meta é lançar, se possível, ainda no primeiro semestre. Caso a gente não consiga no primeiro, no máximo no segundo semestre. E quem quiser encontrar, levar a oficina até a escola, ou até a empresa, ou até uma associação, pelo Facebook, acho que é o caminho um pouco mais tranquilo. Tem sido o meio de comunicação mais eficiente. Eu podia ficar falando telefone, e-mail aqui, mas as pessoas vão esquecer. Botou o nome da gente no Facebook, e na hora a gente recebe uma mensagem, aí sim, passa e-mail, passa telefone, se encontra pessoalmente, né, e entra nos detalhes da oficina e tal. Ok. Maurício, gostaria muito de agradecer a tua presença aqui, é uma honra recebê-lo aqui, é um orgulho, com certeza, sem dúvida alguma, para a cidade de Campinas,
ter um núcleo de animação que tem essa importância, que tem esse protagonismo no mundo todo, e o Conexão Regional fica aqui uma extensão do núcleo de animação para quando vocês precisarem voltar aqui, divulgar oficinas, divulgar o longa-metragem quando sair. Eu gostaria de agradecer muito em nome da TV Câmara também a sua presença, e a gente fica por aqui. Tá, eu é que agradeço também, porque para nós a gente faz, os filmes para serem mostrados, não para serem vistos, né? Então é uma oportunidade aqui também a gente estar falando e estimulando as pessoas a conhecer nosso trabalho, né? Muitíssimo obrigado. O Conexão Regional fica por aqui. Tchau e até o próximo programa.